dia, bom dia! Hoje nós vamos falar das 10 inteligências que nós temos e quais são elas e como nós podemos usar ela a nosso favor. Seja bem-vindo para mais um Café com Negócios por aqui. Bom dia, Kátia! Lembrei de você agora mesmo, porque eu liguei o meu difusor. A Kátia é especialista em óleos. Ó, cada óleo que a gente usa e diz que isso é muito bom a gente usar, nós usamos para alguma coisa. Eu coloquei alguns aqui no meu difusor. Bom dia, Débora! Porque eu sei que isso ajuda, né? São detalhes que ajudam também a gente no dia a dia. Mas hoje nós vamos falar das 10 inteligências. Ai, que cheirinho bom! E como nós podemos focar em cada uma delas. Deixa eu colocar o tema aqui. Sejam bem-vindas. Débora apareceu, Lacozine. Sejam bem-vindas. Josi por aqui, Jonas também. Sejam bem-vindos. Bom, gente, todos os dias nós estamos fazendo estudo do capítulo por dia do livro 100 coisas que as pessoas de sucesso fazem. E hoje nós vamos falar sobre as inteligências, as 10 habilidades que todo ser humano tem, porém em alguns de nós são mais desenvolvidos umas e outras são mais desenvolvidos outras. As inteligências são, lógico, matemática, linguística, espacial, sinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, naturalista e existencial. Essas são as inteligências que existem, né? Quem mapeou isso foi Caterhorn. Então, a partir dessas 10 inteligências, nós vamos poder, elas se subdividem em mais 70. E alguma delas nós temos mais desenvolvidas dentro de nós. Você já ouviu falar naquela parábola dos talentos, né? Um deu um, outro deu dois, outro deu vários e cada um tinha que se desenvolver com o seu talento. É isso que acontece com as nossas habilidades. Cada um de nós tem uma habilidade desenvolvida, né? Tem uma maneira de você focar nisso e desenvolver ainda mais, ou muitas vezes a gente acaba não desenvolvendo e foca em outra coisa. Por exemplo, por mais que me falem, nossa, Ruth, é muito bom cuidado financeiro, e a gente precisa, todo mundo, ter um pezinho lá no financeiro, não é mesmo? Mas essa não é a minha habilidade. Bom dia, Expedito, Tati, Juliana, sejam bem-vindos. E cada um de nós tem uma especialidade, né? E quanto mais você foca na sua especialidade, mais sucesso você tem. Então, por exemplo, a minha inteligência não é tão forte na parte de lógico e matemática, mas claro que do meu jeitinho eu cuido do meu orçamento. Existe a inteligência linguística, que são as habilidades de leitura e escrita, né? Então, por exemplo, quando você conta história, quando você consegue dar uma palestra bem, quando você consegue escrever tranquilamente. Para mim, uma habilidade que eu tenho é quando eu estou ouvindo uma palestra, escrever sobre ela. E no final da palestra sai um artigo. Mas é uma habilidade que para mim é fácil. Agora, tem gente que ou escreve ou presta atenção. Então, daí não consegue focar nos dois ao mesmo tempo. E existe a tal da inteligência espacial. Vocês já ouviram falar? É a habilidade de interpretar e criar imagens, né? Por exemplo, quando você fala assim, eu vou lá na Josi, lá na casa da Josi. Eu não consigo ir até lá sem eu colocar no GPS, porque a minha inteligência espacial acho que é a menor de todas as inteligências. A Débora comentou aqui, minha habilidade é raciocínio e lógica matemática. Olha só que legal! A minha habilidade não é essa, de jeito nenhum, somos completamente contrários. Por isso que ela, inclusive, é a líder do Clube MB. Porque quando nós abrimos uma empresa, gente, nós temos que pensar
que nós temos que trazer para perto de nós. Olha aí a Josi, tem sempre café aqui também. A distância é a mesma. Nós temos que trazer para a liderança, para perto de nós, pessoas que não têm as habilidades que a gente tem. A Josi já falou, a habilidade dela aqui é contar histórias. Então, ela tem a mesma habilidade que eu tenho, né, de escrever, de emendar histórias. Então, se eu, por exemplo, quiser montar uma empresa com a Débora, nós vamos dar muito certo. Porque a Débora tem aquela habilidade que eu não tenho. Agora, se eu resolver montar uma empresa com a Josi, a gente já não vai se complementar. Por que a minha empresa dá tão certo com o meu marido? Porque ele é o racional, ele é a Débora na minha vida, né? Então, ele consegue lidar com os números, ele consegue fazer o controle. Esses dias eu li no estudo bíblico. O marido é aquele que controla e a esposa é aquela que influencia. Olha só que legal. Então, cada um tem uma habilidade, né, desenvolvida. Tem também a habilidade físico-sinestésica, ou seja, sabe aquelas pessoas que quando você vai para uma aula de dança, parece que elas nasceram dançando? Que elas conseguem controlar, ou as pessoas que têm habilidades que fazem ginástica rítmica. Bom dia, Ananda Costa, sejam bem-vindas, Celsa também. Então, cada um tem uma habilidade, né? E essa de controlar o corpo, de fazer movimentos, por exemplo, um cirurgião, bom, ele tem que ter essa habilidade, ele tem que saber controlar o corpo, ele tem que saber estudar o corpo. E quando, por exemplo, ele tem essa habilidade racional, se não me engano, foi a Débora que já dançou, né, Débora? Você já dançava. Então, ela tem essa inteligência também, físico-sinestésica. Temos a inteligência interpessoal, que é quando você se comunica, né? Então, facilidade de se expressar em público, em acolher, que são as habilidades dos políticos, dos religiosos, dos assistentes sociais. Então, essa habilidade também, quando você desenvolve ela floresce. E essa é uma das minhas habilidades que por muitos anos ela ficou reprimida. Eu ficava trancada, trabalhando nos bastidores, e eu impedi que essa inteligência fosse desenvolvida em mim. Então, agora eu corro contra o tempo para cada vez mais melhorar a minha habilidade em se expressar em público, a minha habilidade em comunicar. E muitas pessoas, às vezes, têm outras habilidades, mas também precisam desenvolver essa inteligência. Porque a inteligência interpessoal é a que faz com que nós consigamos fazer, por exemplo, network, com que nós conectamos com as pessoas, que faz com que nós expressamos aquilo que nós queremos. Então, dessas inteligências é uma que a gente precisa focar, por mais que não tenha esse dom. Quando precisa, né? A inteligência intrapessoal, que é a inteligência emocional, aquela que nós temos que ter autocontrole na mente, no corpo. E daí você admira, meu Deus, como aquela pessoa consegue fazer um jejum de 18 horas? Ela tem desenvolvida a inteligência intrapessoal. A intrapessoal significa a inteligência interna, né? Então, os psicólogos, os filósofos são as pessoas que detêm essa inteligência também. E provavelmente as pessoas que fazem aquelas dietas malucas e conseguem cumprir também, né? Porque eu nunca vi. Bom dia, Winnie, seja bem-vinda. E temos a inteligência musical. Gente, essa eu admiro muito, quem tem essa inteligência, né? Quem consegue aprender instrumentos musicais sozinho? A Ayla tem um ukulele, que é um violãozinho pequenininho, e eu vejo que ela toca tão bem esse violãozinho, eu falo, nossa, nem eu tenho essa inteligência e nem o meu marido, mas ela desenvolveu.
Então, é uma das inteligências e até os dançarinos, né, que conseguem compor fazer a composição de conectar a música com a dança. A Débora provavelmente tem um pezinho nisso também. Daí nós temos a inteligência naturalista, que é aquela conhecida, eu já desenvolvi muito essa inteligência, dos agricultores, né? Então eles sabem a hora de plantar, sabem que lua, quando tá o momento do sol, que você pode, em qual estação a lua tá, que você começa a plantar, ou até mesmo os geólogos, os biólogos, aquelas pessoas que colecionam essas inteligências. E temos também a inteligência existencial, ou seja, que são as inteligências... Desculpa, gente, vou lá, também desfocou aqui porque a Ayla acordou e tá me chamando. Daqui a pouquinho eu vou lá. Então, que são aquelas inteligências que conseguem falar sobre a própria existência humana. Então, você vê que são muitas as inteligências que cada um de nós tem. E nós, às vezes, temos 2 ou 3 desenvolvidas e nós temos... o nosso desafio é focar nossa energia nela para poder crescer cada vez mais. E quando a gente cresce, nós conseguimos ajudar as pessoas que não têm essa inteligência tão desenvolvida, ou pessoas que buscam desenvolver essa inteligência. Por exemplo, a Débora que trabalha com controle do tempo. Então, ela ajuda as pessoas a se desenvolver nisso, em olhar para os seus números, em conseguir esse autocontrole. Né? A Josi já trabalha com a questão de vendas, então ela sabe fazer um bom copy para poder vender o produto, ela sabe como convencer o cliente a comprar o produto. Então vocês entendem que na nossa profissão, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais nós olhamos para o que é o nosso dom, né? Para aquele talento que Deus nos deu, nós conseguimos crescer mais. E quando nós fazemos isso, nós estamos indo em direção a essa inteligência que nós temos mais desenvolvida. E por isso que muitas vezes nós conseguimos ter sucesso por focar nisso. Por exemplo, você vê pessoas que têm o dom de falar, o pastor Cláudio Duarte. É uma pessoa que ele tem o arquétipo do mago, que ele é um pouco mais engraçado, né? Mas ele tem uma habilidade em acolher, em falar, em contar histórias. E ele desenvolveu essa habilidade e lucra com isso. Assim como várias pessoas que têm, às vezes, autocontrole, por exemplo, que vão desenvolver um trabalho na Bolsa de Valores. Eu tenho um filho que eu posso falar o que eu quiser para ele, mas ele é um perfil analista que é super controlador, ao mesmo tempo influente e estável. Então, ele é um perfil muito bom para quem quer fazer planejamento e estruturar um financeiro de sucesso. Porque ele tem essa visão do planejamento e do controle altamente desenvolvida. Quando alguém vai comandar uma empresa, nós temos que ter também um executor que tem essa habilidade em fazer acontecer as coisas, que é aquela habilidade que eu falei para vocês, interpessoal. Habilidade que gosta de acolher as pessoas, de fazer elas enxergar o que precisa ser feito. Então, quando nós desenvolvemos cada uma dessas inteligências, a gente consegue crescer. Desenvolva seu cérebro, as habilidades específicas que vão fazer você alcançar o seu próprio sucesso. Todo mundo é um gênio, diz Albert Einstein. Mas, se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele vai passar a vida inteira pensando que é um idiota. E é isso que acontece quando nós não estamos focadas na nossa inteligência, quando nós não estamos trabalhando com aquilo que gostamos. A gente se sente sempre uma pessoa incapaz, se sente sempre não merecedor,
porque você não está de acordo, não está trabalhando com aquilo que é a tua essência, com aquilo que você gosta. E é isso que a gente precisa olhar e se desenvolver sempre para nós, para os nossos filhos, né? Às vezes a Ayla chega e fala: mãe, eu não consigo ir bem na aula de matemática. Será que travou? Não, não travou. Eu não consigo ir bem na aula de matemática, mas ela consegue abrir uma live e fazer algo mágico com a habilidade que ela tem de se comunicar. Ela é uma I total. Ela dispersa fácil, ela desconecta com aquilo que é para fazer. E o desafio maior dela é justamente entrar no eixo. Ayla, nós temos que terminar isso aqui. Se depender dela, ela fica falando o dia inteiro. Então, cada um de nós, a gente precisa olhar para isso e trazer para nós, né, de ensinamento, de reflexão. Se você digitar lá no Google quais são as inteligências, você vai ter uma noção melhor delas e vai entender qual que é que precisa, que você pode focar, o que você precisa fazer para trabalhar com a sua inteligência. E aí, essa aula de hoje, essa semana tá uma semana muito bacana. Nós vamos falar bastante sobre inteligência emocional. Amanhã nós vamos falar sobre o caráter e não a popularidade. Nós vamos falar como se livrar essa semana ainda de pessoas tóxicas da nossa vida. Nós vamos falar de como tirar lições dos nossos antepassados. E nós vamos falar também sobre a questão de ter um caráter moldado, um caráter correto, para que cada vez mais nós consigamos trazer resultados maiores para a nossa vida pessoal, para o nosso negócio, né? Bom dia! Então, essa foi a live de hoje, gente. Quero desejar a vocês uma semana extraordinária. Deixei já um recadinho hoje cedo no Rios para você. Para você, às vezes, que está com desafio aí no seu dia a dia, não sabe por onde começar, o que fazer, né? Essa mensagem que eu deixei no Rios é para você, né? De sempre se concentrar naquilo que você daquilo que você é capaz de fazer. E resistir, ser resiliente. Ontem eu falei, hoje eu começo de novo. O sucesso do negócio sempre vem com isso, com a habilidade de você se reinventar todos os dias, de você falar: caramba, ontem não foi um dia de sucesso, mas hoje vai ser. Isso que é ser resiliente, isso que é se reinventar. E eu profetizo isso na sua vida, que você seja uma extraordinária empresária, que seja resiliente, que seja consistente naquilo que você busca, no teu sucesso, e que você consiga cada vez trazer mais resultados para a sua vida, cada vez mais fazer a diferença através dos seus talentos, naquilo que você foi chamada para fazer. Bom dia, Netinho, seja bem-vindo. Que você use esses talentos para que possa abençoar cada vez mais as pessoas que estão à sua volta, para que você possa ser a tampa da panela daquela pessoa que você é parceira, talvez de um sócio, talvez de um parceiro, talvez de um marido ou de uma esposa, né? Que você possa usar esses talentos focados em fazer a vida do próximo melhor. Então, hoje foi as aulas sobre as 10 inteligências e como nós podemos usar ela no nosso dia a dia. Espero que tenha ajudado você hoje e eu espero você então amanhã às 8h47 para o nosso Café com Negócios. Tchau, tchau, gente!